E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu quero conversar com você, né, a respeito deste assunto. O crente deve voltar para a Igreja Católica? O crente que eu falo, aquele crente protestante, ele deve, né, voltar à Igreja Católica? Essa, né, é a pergunta e o tema, né, desse vídeo. Tenho visto muitas pessoas fazerem, né, essa colocação. Muitas pessoas estão voltando para a Igreja Católica. E quando a gente vai ver alguns comentários, é porque uns dizem que essa pessoa, né, voltou à Babilônia, voltou, né, ao Egito, voltou a comer a cebola do Egito. Então eu vou gravar esse vídeo, né, para refutar esse tipo de argumento. E por que essa pessoa deve voltar para a Igreja Católica? Porque é a única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande motivo, né? Porque isso está, né, bem escancarado, né, na Sagrada Escritura, né? Está bem visível, né, na Bíblia. Porém, para não acreditar nisso, eu tenho que ignorar, né? Eu tenho que fazer vista grossa, não enxergar muitas passagens, né, da Sagrada Escritura. Muitas mesmo. Né? A Sagrada Escritura foi moldada pela Igreja Católica. Então, para entender a Sagrada Escritura, é preciso você também ser católico. Jesus fundou uma única igreja, né? Isso está bem claro lá em Mateus 16, né? Onde Jesus diz para Pedro: sobre ti edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei a chave do reino do céu, e tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. E tudo que tu desligares na terra será também desligado no céu. Jesus não disse, não especificou o que era, o que podia ser ligado e o que não podia. Então Jesus Cristo fundou uma única igreja. Deu poder a essa igreja, né, de perdoar os pecados. Qual outra denominação tem essa autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, de perdoar os pecados? Jesus disse, né, lá em João 20, 22 e 23, Jesus disse, né, soprou sobre ele e disse: recebe o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados, lhes serão perdoados. A quem vocês retiverdes, lhes serão, né, retidos. Jesus disse isso para alguma denominação protestante? Porque o protestantismo nasceu depois de 1500 anos depois, de um homem desequilibrado, que a gente conhece na história. Quem for ver a história, né, de Martinho Lutero, vai perceber que não tem verdade, né, que não dá para ter confiança em um homem desequilibrado. Então surgiu depois de 1500 anos. Então Jesus não disse essas palavras para Lutero, nem para nenhuma denominação, né, protestante. Jesus disse isso para os apóstolos. E aí entra, né, a questão da sucessão apostólica. Os apóstolos, antes de morrerem, transmitiram essa fé para os seus, né, sucessores, até chegar aos nossos líderes hoje da Santa Igreja, né, Católica, Apostólica, Romana. Então, por isso que a pessoa deve, sim, voltar para a Igreja Católica. Deve voltar para a Igreja Católica por isso, porque é a única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, essas passagens que eu estou te indicando, só se você ignorar elas. Jesus disse, né, que a quem vocês perdoarem serão perdoados, a quem não perdoar não será perdoado. Disse isso aos apóstolos. E os apóstolos transmitiram essa mesma fé para os seus, né, sucessores. Porque não faz nenhum sentido isso ter morrido com os apóstolos. Então Jesus vinha, né, o verbo se encarnou no seio da Virgem Maria, padeceu, né, sob Pôncio Pilatos, não foi morto, crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Tudo isso para se acabar ali com os apóstolos. Os apóstolos morreram. Eu já ouvi alguém dizer: não, mas os apóstolos morreram. Então, se os apóstolos morreram, a fé morria com ele. Então,
Que salvação era essa? Que redenção era essa de Deus, né? Para enviar seu filho, né? Para ser morto, depois ressuscitar, pregar isso para os apóstolos, enviar, dar o mandato, dessa ordem para os apóstolos ir pelo mundo, né? Pregar o evangelho, batizar, para quando os apóstolos morressem, isso morrer com os apóstolos, ficar banalizado, qualquer um podia dar oportunidade. Não, eles catequizaram, né, e formaram novos apóstolos, novos, né, seus sucessores. Eles fizeram isso. Então isso só tem na Santa Igreja Católica, Apostólica Romana. Aí você tem certeza que você está colocando, né, a sua fé e conduzindo a sua família para a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. As outras foram fundadas há 500 anos por homens desequilibrados, né? Aí, e Jesus disse ainda, para essa igreja que ele enviou, né, que ele fundou lá em Mateus, né, 16, e que ele deu a ordem de perdoar os pecados, lá em João 20, né, 22 e 23. E Jesus disse também, se alguém vos desprezar, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Isso está lá em Lucas 10, 16. A quem Jesus disse isso? Né? Aos protestantes? Não, disse isso aos católicos. Disse isso à igreja primitiva. Então, por isso que sim, né, o crente, né, o protestante, deve sim voltar para a igreja católica. Porque é a única igreja que tem, né, a última palavra. Veja, Jesus está dizendo que quem rejeita os discípulos de Jesus, rejeita ele próprio. E na época não tinha protestante. Surgiu depois de 1500 anos. E como fica, né, a promessa de Nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 28, no último versículo, né, que Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Então quer dizer que não faz nenhum sentido ser protestante, né? Ser o crente, né, protestante, como eles falam. Como não ser católico? Porque Jesus disse, estou com vocês todos os dias até o fim do tempo. Então Jesus enviou, né, o Espírito Santo e está presente na Igreja Católica desde sempre, né? Então esses 1500 anos, a igreja não ficou vagando sem ser guiada pelo Espírito Santo. Foram épocas, né, que surgiram grandes homens e grandes mulheres, né, santos e santas de Deus. O que prova, pelos frutos, né, o que prova que a igreja foi sempre guiada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o motivo para você ser católico, para você deixar de ser protestante e ser católico. Isso é o motivo para você, sim, voltar para a igreja católica, sem nenhum receio. A não ser que você distorça tudo que eu estou passando para você aqui agora, passando essas passagens bíblicas. Jesus está com a igreja desde sempre. Eis que estou convosco todos os dias, ele disse lá em Mateus, né, 28, no finalzinho de Mateus 28. Ide pelo mundo, batizai, né, fazei discípulos, ensinai. E eis, aí ele diz assim, eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Então quer dizer que, para acusar a igreja de ter errado, de ter tomado o caminho da Babilônia, como muitos dizem, de ter se prostituído, para acusar a igreja de ter, né, esse erro, eu estou desconfiando de Jesus. Eu não acredito em Jesus. Então, se ele disse que estava conosco todos os dias, é todos os dias. Então, para eu não ser, né, católico, aí eu preciso desconfiar de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, né, além de dizer que está conosco, né, todos os dias, com certeza ele não ia passar 1500 anos ausente e ia surgir depois de Lutero, um desequilibrado. Estuda a história de Lutero que você vai ver. Se trata de uma pessoa, né, supersticiosa, de uma pessoa muito problemática. Entende? E Jesus disse que a última palavra é a da igreja. Né? Aqui na terra é a da igreja. Onde está isso? Está na Bíblia. Você não acredita na Bíblia? Aí Mateus 18, né, 17, Jesus disse, fazendo aquela correção, né, fraterna contra o irmão que pecou, Jesus disse para os apóstolos, leva uma ou duas testemunhas. Se ele não ouvir essas testemunhas, leva essa pessoa, né, à igreja. Aí Jesus disse assim, se nem a igreja
essa pessoa ouvir, seja tratada como um pagão, né? Ou um publicano. Ou seja, Jesus está dando a última palavra à igreja. Entende? Quer dizer que quem tem a última palavra é a igreja. Porque a igreja é assistida por ele. Senão Jesus seria um inconsequente, né? um maluco, de dizer, olha, se nem a igreja ele ouvir, seja tratado como um pagão, né? Um publicano. Ou seja, Jesus está dizendo que aquela pessoa é excomungada, está afastada ali, né? Da sociedade, se não ouvir a igreja. Veja, o texto bíblico, né? É bem claro. Não tem cabimento, né? Quer dizer que quem tem a última palavra é a igreja. E que igreja era essa? Uma igreja que surgiu depois de 1500 anos? Lógico que não, né? Era aquela igreja que Jesus fundou em Mateus 16. Então, quem não ouvisse, né, a igreja, quem não ouvisse aquela correção da igreja, é um pagão, né, e um publicano. É uma igreja protestante? Lógico que não. Era a igreja que Jesus fundou ali. Entende? Quer dizer que quem tem a última palavra é a igreja de Cristo. É o próprio Cristo que age na igreja. Então, para eu não ser católico, eu preciso, né, desacreditar em Jesus Cristo. Jesus, aquele que disse, fundarei sobre ti a minha igreja, que a força do inferno não poderão vencê-la. Aí se alguém dizer, mas venceu. Se a força do inferno venceu a igreja, Jesus mentiu. Né? Porque Jesus está dizendo, olha, o inferno não vai poder vencer essa igreja. E olha, eu estou convosco todos os dias. Olha, a última palavra é da igreja. Se alguém não ouvir, seja tratado como um pagão e um publicano. É difícil de entender isso? É bem claro, né? Jesus está sendo bem claro que a última palavra é da igreja. Aí eu vi um protestante falar que não é para voltar para a igreja católica, porque a igreja católica não segue a Bíblia. Tá certo. Tá certo, a igreja católica, no requisito de seguir a Bíblia, a igreja não pode seguir a Bíblia. Mesmo não. Entendeu? Não pode seguir a Bíblia. Por quê? Porque a igreja católica não é uma religião do livro. É uma religião de uma pessoa. Entendeu? Então a igreja católica ela não segue a Bíblia, ela segue Jesus Cristo, que faz toda a diferença. A Bíblia é um pilar. É um pilar, mas não é tudo. Entende? Então o protestante ficou só com esse pilar, só com a Bíblia. Então o protestante segue a Bíblia. E na Bíblia está bem claro que a letra mata. Entendeu? A Bíblia diz que a letra mata, conduz ao erro. Se não tiver uma interpretação correta, a Bíblia ela te leva, né, ao erro. É grave, né, os erros que as pessoas cometem porque seguem a Bíblia. Não é para seguir a Bíblia, e sim a Jesus Cristo. Porque é seguindo a Jesus Cristo que a gente entende a Bíblia. Entende? Então não é seguindo a Bíblia que você entende Jesus Cristo. É o contrário. A igreja segue Jesus Cristo. A igreja segue Jesus Cristo. Jesus Cristo falou claramente que as escrituras dão testemunho dele. E tem muita gente, muitas pessoas seguindo, né, a Bíblia, pegando versículo aqui, outro acolá, pegando e distorcendo ao seu bel prazer. Entende? Quer dizer que pessoas que seguem a Bíblia e não seguem a igreja está errado. Porque Jesus pediu para ouvir a igreja. Né? Quem não ouvir a igreja, quem não ouvir, seja tratado como um pagão e um publicano. Então quer dizer que é para seguir a igreja. Aí o protestante coloca a Bíblia acima de Deus, acima de Jesus Cristo. Entende? Então tem protestante que tudo que ele tem, o Deus dele é a Bíblia. E a Bíblia fala. E a Bíblia fala que a letra mata. Repetindo, né? Que a letra mata. Então, uma interpretação correta só vem da igreja. Que é para ouvir a igreja. Entende? É preciso eu e você ouvir a igreja. Porque o protestante está distorcendo a Sagrada Escritura. Está seguindo a Sagrada Escritura. E não é para seguir a Sagrada Escritura e seguir Jesus Cristo. Ele deixou bem claro. Né? Quem não me segue, quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Jesus não deixou uma Bíblia escrita. Quem escreveu já foi a igreja. Sobretudo, né, o Novo Testamento.
Mas mesmo assim, o Antigo Testamento, né, foi formulado, pelo menos que a gente tem aqui, foi todo moldado, né, todo escolhido, capítulos e versículos, pela Igreja Católica. Então, repito, a Igreja Católica não é uma religião do livro, né, da Bíblia. Pelo contrário, é uma religião de Cristo, de uma pessoa, e se chama Jesus Cristo. Então a Igreja Católica segue Jesus Cristo. E nessa Igreja Católica, que moldou a Bíblia, aí sim, aí tem um livro como um norte, né, para nos ajudar na caminhada. Mas não está tudo na Sagrada Escritura. A própria, né, Sagrada Escritura já fala isso claramente, que nem tudo foi escrito ali, que nem tudo está na Sagrada Escritura. Então, se uma denominação, né, se uma criatura pega, né, esse livro, né, a Bíblia, e segue ela, sem nenhuma interpretação, sem nenhuma orientação daquele que a escreveu, daquele que moldou aquele livro, a pessoa vai se perder, porque a pessoa não está seguindo um outro pilar. A Bíblia é extremamente importante, mas não é tudo para o católico, entende? E também não deve ser tudo também para o protestante. Porque o protestante que segue, né, cegamente, né, a Sagrada Escritura, sem interpretação, né, ele está errado. Ele erra, e erra muito. Porque ele abandonou a igreja única que nosso Senhor Jesus Cristo fundou. Como eu já te passei esses textos bíblicos. Se você quiser estudar, você procura esses textos que eu te falei, analisa cuidadosamente, e você vai ver que a Igreja Católica é a religião, né, de uma pessoa e não de um livro, como o protestantismo é. O protestantismo é a religião, né, religiões, né, várias religiões, várias seitas, né, de esquina, por aí afora, que segue o livro, que segue a Bíblia, como eles falam. Eles acusam a Igreja Católica de não seguir, né, a Bíblia, mas a Igreja Católica não pode seguir só a Bíblia, e sim o magistério da igreja, e sim a tradição. Porque foi a tradição que moldou a Bíblia. Então, se você segue só a Bíblia, como é que fica? Você joga fora a tradição e joga fora o magistério da igreja, que interpreta corretamente a tradição e a Bíblia. Então, quer dizer que o magistério da igreja interpreta corretamente a tradição e a Bíblia. Né? As cartas de Paulo diz claramente que é para a gente ouvir tanto, né, as cartas de Paulo como as palavras, como aquilo que foi dito por eles também. É para guardar a tradição, guardar a carta escrita, mas guardar também as palavras que eles pronunciou, que não está tudo no livro. É loucura seguir só o livro, né? Porque a gente sabe que tem muitas outras coisas que não está escrito na Sagrada Escritura. Então o protestante deve sim voltar para a Igreja Católica. Porque é a única igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja que segue Nosso Senhor Jesus Cristo. E não segue, né, o livro, né, apenas. Entende? Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado aí dos próximos vídeos. Muito obrigado e fique com Deus.